Olá, vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos. Mais uma vez estamos aqui para darmos prosseguimento ao nosso estudo de hoje, com a voz um pouco rouca, vocês vão me desculpando aí, mas darmos início ao nosso estudo. Nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. A nossa casa, a nossa instituição, que tem os seus trabalhos doutrinários ou as reuniões públicas sempre acontecendo às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. E na quarta-feira, aqui nesse formato e também de forma presencial, na nossa casa, das 19h às 20h. Então, aqueles que estiverem passando por perto serão muito bem-vindos. Venham para estudar com a gente. Então, vamos lá? Vamos estudar? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º, que trata do mundo espírita, o mundo dos espíritos. Estamos no capítulo 6º, Vida Espírita. E estamos no item, deixa eu pegar aqui, lembrança da existência corporal. Na semana anterior, nós chegamos até a pergunta 309A. Se você está chegando aqui agora, vai lá nos vídeos anteriores para poder acompanhar com a gente. E hoje nós vamos dar seguimento com a pergunta número 310. Desculpem, vamos ver o que é que Kardec perguntou aos espíritos na pergunta número 310. Ao fim de certo lapso de tempo, o espírito reconhece os ossos ou outros objetos como tendo lhe pertencido? Vixe, que pergunta que Kardec fez, mas tem coerência, né? Nós sabemos que as pessoas, quando são enterradas, depois de determinado tempo, né, os ossos ficam lá e a família tem que dar uma destinação. O que é que a família vai fazer com aquilo? Tem um tempo que o cemitério deixa lá, geralmente procedimento assim, e depois daquele tempo a família define o que é que vai fazer com aqueles ossos. A pergunta de Kardec é: se depois de um certo lapso de tempo, ou seja, já o espírito já chegou na dimensão espiritual, já está lá, já retornou, ele reconhece os ossos ou outros objetos que a gente costuma guardar das pessoas que nós amamos, dos entes queridos que já estão na dimensão espiritual, como sendo os seus objetos. Ele ainda acha que aquilo ali lhe pertence? Vamos à resposta dos espíritos. Às vezes, isso depende do ponto de vista mais ou menos elevado pelo qual considera as coisas terrenas. Ou seja, aqueles espíritos que ainda são muito vinculados às coisas da dimensão material e são muito presos àquelas conquistas materiais que tiveram nessa dimensão. Ao retornar para a dimensão espiritual, eles podem ainda ter um vínculo muito forte, ou seja, um apego a esses objetos, inclusive aos ossos que foram do seu corpo físico. Mas isso vai depender do quão elevado, ou seja, da caminhada que esse espírito elevado no sentido de desenvolvimento na sua jornada enquanto espírito imortal. Do quanto a sua consciência já está mais ampliada e que ele se entende um espírito imortal e que aquele corpo, que aquela experiência que ele vivenciou na dimensão
material, foi uma experiência por um determinado tempo, para que ele adquirisse experiências, integrasse habilidades, ampliasse sua consciência, mas que ele, enquanto individualidade, espírito imortal, não estava preso às posses, aos objetos ou ao corpo físico que ele se utilizou nessa última experiência. Então, quando o espírito já tem uma caminhada maior, já tem essas conquistas, ele não sente nenhum vínculo, nenhum apego, nem com os objetos que são guardados por nós, que ficamos, e nem pelos que foi o que restou do corpo físico que ele utilizou. Então, quanto menos desenvolvida em sua jornada, menos consciência tem de que é um espírito imortal, isso pode fazer diferença por espírito. Ele pode ficar vinculado a essa ideia de aquilo que foi meu, as minhas joias, os meus livros, as minhas propriedades. Quanto mais ele se entende de espírito imortal e que isso foi apenas da experiência da dimensão material, ele não fica vinculado a isso. Então, depende do ponto de vista de onde esse espírito se encontra na sua jornada evolutiva, né? Quanto mais elevado, quanto mais já ampliou sua consciência, quanto mais consciência de que é espírito imortal, menos isso vai fazer importância. Então, vamos à pergunta agora 311, que Kardec fez. O respeito que temos pelos objetos deixados pelos espíritos atrai a sua atenção sobre eles? Consideram esse respeito com satisfação? Então, Kardec está querendo saber. O respeito é que nós, encarnados, nós que ainda estamos aqui na dimensão material, temos com os objetos que foram por aquele espírito, que era um afeto nosso, um familiar, que retornou à dimensão espiritual. Atrai a atenção desse espírito. Então, meu pai desencarnou, eu guardo as coisas dele, a cadeira que ele gostava, os livros, os objetos, tá tudo lá. Tem coisas que eu não consigo me desfazer, porque me traz a lembrança dele. O fato de eu guardar esses objetos causa nesses espíritos, faz com que eles sejam atraídos, atrai a atenção sobre esses. Eles consideram esse respeito que se tem pela memória, guardando os objetos, eles têm satisfação quando eles reconhecem, quando eles identificam que nós estamos dessa maneira guardando as coisas. Essa é a pergunta de Kardec. Eles sentem, eles consideram esse respeito com satisfação, eles sentem satisfação por nós estarmos nesse movimento de guardarmos as coisas, de mantermos esse respeito por aquilo que pertenceu, que foi do meu pai, no meu caso, que foi do meu pai, que foi de minha mãe. O fato de eu guardar aqueles objetos atrai a atenção desses espíritos para esses objetos e eles sentem satisfação de, no caso, eu estar guardando algo de meu pai ou de minha mãe? Essa foi a pergunta. Agora vamos à resposta. Resposta dos espíritos. O espírito sempre se sentirá feliz pela lembrança de que é objeto. As coisas pessoais dele, que deles conservamos, aviva-nos a sua lembrança, mas é o pensamento que o atrai para o seu convívio e não os objetos. Então, vamos ler de novo a resposta. O espírito, aquele que retornou à dimensão espiritual, no caso meu pai, no caso a minha mãe, no meu caso Sandra Naira, que os dois já estão na dimensão espiritual. Eles se sentem felizes pela lembrança que eu tenho deles. De quando eu me recordo dos momentos, de todo o afeto, de toda a experiência que nós vivenciamos. Eles se sentem felizes com essa lembrança. As coisas que
eu tenha guardado dele, ou de minha mãe, ou de meu pai, serve para que nós, encarnados, possamos avivar a nossa lembrança. E dizer assim, ai, né? No caso de minha mãe, ela gostava muito do terço, né? Ela rezava o terço. Então, assim, guardei um terço dela. Quando eu pego aquele terço, me vem a lembrança dela sentadinha, rezando o terço. Mas essa lembrança aí, esse objeto serve para que o encarnado avive a lembrança da experiência. Mas para o espírito, o que o atrai para o convívio ou para estar é o pensamento da gente neles e não o objeto em si. Principalmente, né? Se a gente for lembrar da resposta da pergunta 310, se ele já tiver mais avançado em sua ampliação de consciência, consciente de que é um espírito imortal, então o objeto para ele não vai significar nada. Tem uma mosquinha aqui abusando. Faz parte. O objeto em si não vai significar nada. Então, é a nossa lembrança. É o afeto que é despertado em nós, da lembrança das experiências que foram vividas. É isso que vai atrair os nossos entes queridos, as pessoas que nós temos uma relação e que já estão na dimensão espiritual, e não os objetos que pertencem a essa dimensão material. Então, ele sempre se sentirá feliz pela lembrança de que ele é objeto. Eu lembro de meu pai, eu lembro de minha mãe, mas não do objeto que pertenceu a ele. Esses objetos servem para nós encarnados, nos lembrarmos do que foi vivido, das experiências da época, mas para eles é o pensamento, é o pensar neles, é o desejar que eles estejam bem, é querer saber se eles estão continuando a sua trajetória, a sua jornada, dando seguimento ao seu aprendizado agora em outra dimensão. É isso que vai atrair aqueles que amamos e não objetos pessoais, né? Guardar objetos pessoais. E vamos lá, mais uma pergunta, que a garganta aqui não está colaborando, o outro, vocês não ficaram com essa voz assim. Vamos à pergunta número 312. Os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos que suportaram durante a sua última existência corporal, ou seja, as experiências que foram aversivas para o espírito e que a partir de sua interpretação, porque sofrimento é uma interpretação da experiência, que foram aversivas e que para ele foram experiências sofridas. Eles conservam a lembrança dessas experiências que foram vividas, que aconteceram aqui na dimensão material na sua última existência. Quando a gente volta, tudo que sofreu, todas as dificuldades e sofrimentos, a gente leva e conserva a lembrança desses sofrimentos? Essa é a pergunta de Kardec. A resposta dos espíritos é: isto ocorre frequentemente. Então, não é sempre, é frequentemente. E essa lembrança concorre para que melhor avaliem a felicidade que podem desfrutar como espírito. Então, com frequência isso ocorre, mas o objetivo é o quê? Com que o espírito possa avaliar o quanto qual a utilização que ele deu da experiência quando ele estava na dimensão espiritual. Quais foram as escolhas que ele fez e o resultado dessas escolhas. Então, isso serve, essa lembrança, ela acontece porque ela vai concorrer, ela vai facilitar para que a gente faça essa avaliação e diga assim: se eu tivesse feito esta outra escolha,
acredito que o resultado não teria sido esse e que eu não teria passado essa dificuldade e esse sofrimento. Então, acontece com frequência, mas com esse objetivo, porque é sempre, gente, tudo que nós vivenciamos enquanto espírito, nessa nossa trajetória, nessa nossa jornada, visa o nosso desenvolvimento. A doutrina, o espiritismo, das suas bases é a evolução. E nós estamos em aprendizado sempre. Então, tudo que nós vivenciamos diz respeito ao nosso campo, às nossas escolhas, e sempre tem o para quê, a finalidade de ampliar a nossa consciência, de fazer com que nós caminhemos, demos passos adiante no nosso processo para nos desenvolvermos enquanto espíritos imortais que somos, para sair de uma consciência simples, embrionária, a uma consciência plena. É sair de simples e ignorantes a puro espírito, ou de uma consciência embrionária simples para uma consciência plena, para uma consciência crística, ou seja, sempre visando nós estarmos numa condição melhor. Ok, meus amores? Vou ficar por aqui hoje que a garganta tá pegando bem, né? Para não correr o risco de faltar a voz aqui com vocês. Mas semana que vem nós damos prosseguimento ao nosso estudo com a pergunta número 313. Por enquanto, nós vamos refletir com a pergunta 310 até a pergunta 312 e ficando com essa reflexão de que a experiência vivida é para que a gente avalie melhor do que a gente pode desfrutar ainda, fazendo escolhas diferentes, enquanto espíritos imortais que somos. Aguardo vocês aqui na próxima quarta, às 19 horas, e quem estiver passando por perto, também lá na instituição. E segunda-feira, lembrando, às 19h30, as nossas reuniões doutrinárias. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor, querido Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Beijo no coração de todos e até a semana que vem.